Você já se perguntou por que a história se divide entre antes e depois de Jesus Cristo? Nenhum rei, império ou exército conseguiu fazer isso. Nenhum nome atravessou séculos com tanta força. Então, quem era esse homem que mudou até o tempo? Ele nasceu em um estábulo, cercado por silêncio e simplicidade. Nenhum trono, nenhuma coroa. Apenas um bebê envolto em panos, em meio ao cheiro do feno e o brilho das estrelas. Parecia insignificante, mas o céu inteiro sabia. A terra nunca mais seria a mesma. Enquanto muitos esperavam um salvador com espada e poder, ele veio com ternura e verdade. Não trouxe riquezas, trouxe propósito. Não prometeu facilidade, prometeu sentido. E foi justamente essa simplicidade que desafiou o mundo, porque ela expôs o vazio de todos que se achavam grandes demais. Jesus não veio para repetir a história, veio para reescrevê-la. E o curioso é que quanto mais tentavam apagá-lo, mais o seu nome crescia. Do deserto às cidades, do pescador ao poderoso, ele tocava corações e mudava destinos. Ninguém que cruzou o caminho dele permaneceu igual, porque o encontro com Jesus não era um momento, era um divisor de eras. Cada pessoa que se aproximava de Jesus saía diferente. Não porque ele prometia milagres, mas porque olhava além do que os olhos viam. Zaqueu, o cobrador de impostos odiado por todos, só queria ver Jesus de longe. Mas bastou um olhar para que o homem mais ganancioso de Jericó descesse da árvore e subisse em consciência. A mulher adúltera, cercada por pedras e olhares de condenação, encontrou nele algo que nunca tinha visto: misericórdia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o barulho das pedras caindo no chão ecoou como o som da liberdade. O leproso, o cego, o paralítico, todos curados com um toque ou uma palavra. Mas a maior cura não era no corpo, era na alma. Jesus não apenas devolvia a visão, ele devolvia sentido. Não apenas perdoava, ele devolvia identidade. E quanto mais o povo o seguia, mais os poderosos temiam. Porque Jesus não precisava de títulos, templos ou exércitos para ser rei. O trono dele era o coração de quem acreditava. E foi por isso que o mundo nunca soube lidar com ele, porque era impossível controlar alguém que vivia por amor e não por poder. A presença de Jesus era o milagre mais difícil de explicar e o mais fácil de sentir. Jesus amava quem ninguém queria amar. Comia com pecadores, abraçava os rejeitados, tocava os impuros. Ele não via rótulos, via histórias. E foi isso que escandalizou os religiosos da época. Como um homem de Deus podia se sentar à mesa com ladrões, prostitutas e cobradores de impostos? Mas o amor de Jesus não se moldava às regras. Ele não esperava que as pessoas se tornassem perfeitas para se aproximarem dele. Ele se aproximava porque sabia que só o amor transforma. Enquanto uns julgavam, ele acolhia. Enquanto o mundo apontava o erro, ele apontava o caminho. E foi justamente por isso que o ódio cresceu. Os que viviam de aparências não suportavam a luz de quem vivia de verdade. Jesus não apenas falava sobre o reino de Deus, ele o manifestava em cada gesto, em cada olhar, em cada perdão. E talvez por isso essa história ainda incomode tanta gente até hoje. Porque amar de verdade exige coragem, exige quebrar padrões, abrir o coração e escolher o bem quando tudo convida ao contrário. E se você estivesse lá naquele tempo, você teria coragem de se sentar à mesa com ele? Escreve aqui nos comentários. Você seria um dos que julgam ou um dos que se aproximam? As multidões o seguiam, mas poucos o compreendiam. Para muitos, Jesus era apenas um profeta a mais. Para outros, uma ameaça. Mas aqueles que o ouviam com o coração percebiam algo que não vinha deste mundo. Havia poder em cada palavra, mas também mansidão em cada gesto. Ele acalmava tempestades sem gritar.
expulsava demônios sem medo e curava feridas sem tocar nas cicatrizes mais profundas. O poder de Jesus não estava na força, mas na fé. Não estava na imposição, mas na compaixão. E é por isso que até hoje, quando alguém vive com fé verdadeira, o nome dele é lembrado, porque a força que vem do alto não precisa provar que é forte. Os soldados tinham espadas, mas ele tinha propósito. Os fariseus tinham regras, mas ele tinha graça. E enquanto o mundo tentava vencê-lo com violência, Jesus vencia o mundo com amor. Essa era a força que confundia até os mais sábios. Como alguém podia suportar tanto ódio e ainda responder com perdão? Como podia enfrentar a cruz sem perder a paz? É que quem carrega a luz não precisa vencer pela aparência, vence pela essência. E essa essência é o que ainda move o mundo, mesmo quando muitos fingem não ver. Jesus sabia o que o esperava. Cada passo rumo a Jerusalém era uma escolha consciente de amar até o fim. Os discípulos não entendiam. Pedro o tentava impedir. Judas já planejava traí-lo. E mesmo assim, ele seguiu. Porque o amor verdadeiro não escolhe o caminho mais fácil, escolhe o caminho certo. Na última ceia, o clima era de mistério. Jesus olhou para aqueles que o acompanhavam e disse: "Um de vocês vai me trair." E mesmo sabendo quem seria, partiu o pão e o entregou com as próprias mãos. Aquele gesto dizia mais que 1000 sermões. Eu sei o que você vai fazer, e mesmo assim eu te amo. Esse é o tipo de amor que o mundo não entende. O amor que permanece mesmo quando não é correspondido. O amor que perdoa antes mesmo da ferida acontecer. Naquela noite, ele lavou os pés dos apóstolos, um a um. O mestre ajoelhado diante dos discípulos, o rei servindo os servos, o céu se inclinando à terra. E quem estava ali talvez não tenha percebido que naquele momento a história inteira se curvava também. Porque o amor que se entrega não se enfraquece, se torna eterno. O jardim estava em silêncio quando o som das sandálias e das espadas começou a se aproximar. Tochas acesas, rostos endurecidos, corações cegos. E à frente de todos, Judas. Um beijo, o sinal da traição, um gesto de afeto usado como ferida. Pedro, tomado pela raiva, saca a espada e corta a orelha de um soldado. Mas Jesus, mesmo traído, mesmo cercado, toca o ferido e o cura. Quem mais faria isso? Quem amaria no exato instante em que é ferido? Levado algemado, ele não resistiu. E mesmo em silêncio, a presença dele falava mais alto do que qualquer acusação. O inocente sendo tratado como culpado, o santo sendo julgado como pecador. Mas o que ninguém entendia é que ali não era a derrota de um homem, era o começo da salvação de todos. O amor foi preso, mas nunca deixará de ser livre, porque o amor verdadeiro não depende das circunstâncias. Ele continua, mesmo quando o mundo tenta pará-lo. E se fosse você naquela multidão, o que faria? Gritaria, crucifica-o, junto aos outros, ou ficaria em silêncio, tentando entender o porquê daquele amor? Comenta aqui, você teria coragem de ficar do lado dele naquela noite? A madrugada avançava e Jesus foi levado diante de Pilatos. Os gritos da multidão pediam sangue. Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos hesitava. Ele via algo diferente naquele homem. Não era medo, não era raiva, era paz. Você não vai se defender? Perguntou Pilatos. E Jesus permaneceu em silêncio. Um silêncio que cortava o ar, que expunha o absurdo da injustiça. Pilatos lavou as mãos, mas aquele gesto jamais lavaria sua consciência. O povo escolheu Barrabás, o criminoso, e rejeitou o Cristo. A humanidade preferindo o erro à verdade. Uma cena que continua se repetindo até hoje, de outras formas. Jesus foi açoitado, humilhado e coroado com espinhos. O Filho de Deus, tratado como o pior dos homens. E ainda assim, não amaldiçoou ninguém. A cada golpe, respondia com amor. A cada ferida, com perdão. A cada queda, com propósito. Porque ele não estava sendo derrotado.
estava cumprindo o que veio fazer: mostrar que o amor é mais forte do que o ódio e que a cruz não é o fim, é o caminho para a vida. Carregar a cruz não era apenas um castigo, era a caminhada mais dolorosa da história. O chão de pedra manchado pelo sangue do inocente. Cada passo, uma escolha. Cada queda, um recomeço. Os soldados zombavam, o povo gritava, mas ele seguia, com o corpo ferido e o coração firme. No meio do caminho, um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado a ajudá-lo. E talvez ele não soubesse, mas naquele instante estava participando do maior ato de amor que o mundo já viu. Enquanto todos fugiam, algumas mulheres choravam em silêncio. Jesus olhou para elas e disse: "Não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos." Mesmo no limite da dor, ele ainda pensava nos outros. Mesmo caindo, ainda levantava o olhar. E quando chegou ao alto do Gólgota, o peso da madeira já não era nada perto do peso do mundo sobre seus ombros. Ali, entre o céu e a terra, estava o homem que dividiu o tempo, o cordeiro que não veio para ser servido, mas para servir. E o amor foi pregado em uma cruz. Mas o que parecia o fim era apenas o início do plano mais perfeito já escrito. O céu escureceu, o vento cessou, o mundo parou. Lá no alto, entre o som dos pregos e o choro de quem ainda acreditava, Jesus ergueu o olhar e disse: "Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem." Mesmo morrendo, ele intercedia pelos que o feriam. Mesmo sangrando, ainda amava. E quando o sofrimento chegou ao limite, ele pronunciou 3 palavras que ecoaram pela eternidade: "Está consumado." O plano havia sido cumprido. O amor venceu o ódio, a vida venceu a morte. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu e o silêncio do céu foi quebrado por um novo começo. Mas muita gente ainda não entendeu o que aconteceu ali. Não foi apenas a morte de um homem. Foi o nascimento de uma nova esperança, uma promessa que ultrapassa o tempo e alcança cada coração disposto a crer. E agora eu quero saber de você. Se estivesse aos pés da cruz naquele dia, você teria fugido com medo ou ficaria ali olhando para ele, mesmo sem entender? Comenta aqui, onde você estaria naquele momento? O corpo foi colocado no túmulo, envolto em linho e silêncio. Os soldados guardavam a entrada e o mundo acreditava que tudo havia acabado. Mas o céu sabia. O terceiro dia estava chegando. De madrugada, o impossível aconteceu. Um terremoto sacudiu a terra, a pedra foi removida e o túmulo, aquele símbolo da derrota, agora estava vazio. Jesus havia ressuscitado. A morte perdeu o poder, o medo perdeu a voz e a esperança voltou a respirar. Quando Maria Madalena correu até o jardim e ouviu a voz que dizia: "Maria", ela soube, ele estava vivo. O mesmo olhar que a tinha libertado agora brilhava mais forte do que nunca. A partir dali, nada mais seria igual. Os discípulos que antes se esconderam voltaram a andar com coragem. A mensagem se espalhou e o nome de Jesus atravessou fronteiras, séculos e corações. Porque não há pedra grande o bastante para prender o amor de Deus. Ele venceu a morte para nos lembrar que o fim nunca é o fim. É só o começo de algo maior. E até hoje, toda vez que alguém escolhe acreditar, é como se o túmulo se abrisse de novo e a vida recomeçasse.